É isso mesmo, a pergunta é essa: como anda a sua fé? Há um texto na palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8, ou melhor, capítulo 18, a parte B do verso 8. O verso é 8. A parte B do verso 8 nos faz uma pergunta muito interessante. Veja você: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E hoje nós estamos ouvindo muito falar, anunciar uma verdade: Jesus está voltando, e não tenha dúvidas. Jesus está voltando, isso é uma verdade que está patente diante dos nossos olhos. Os sinais, as profecias se cumprindo. Mas este texto de Lucas nos chama a atenção para um ponto muito importante: como anda a sua fé? Jesus está voltando. E como anda a sua fé? Por quê? Porque a volta dele tem tudo a ver com isso, com a fé. Inclusive, numa das parábolas que ele contou, ele fez essa pergunta. Veja, ele já está falando da sua volta. Quando, porventura, vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ele não está falando da primeira vinda, ele está falando no futuro, quando vier o Filho do Homem. Ele está falando da segunda vinda. E quando nós paramos para refletir sobre isso, dê uma olhada à sua volta. Quantos já caíram da fé? Quantos estão enfraquecendo na fé? Quantas situações, quantas estratégias do inimigo no fim dos tempos está minando a fé de muitas pessoas. Então é muito importante pararmos e atentarmos por alguns minutinhos aqui sobre isso. Os próprios sinais do fim. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal, depois você pode procurar. O primeiro tem o título quais sinais haverão, quais sinais haverão da sua vinda e do fim do mundo. E o segundo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Procure esses 2 títulos. Ali eu faço uma reflexão sobre os sinais que viriam no fim e também comento estratégias para que você se mantenha forte diante desses sinais, porque todos esses sinais não são fáceis. Falsos cristos, falsos mestres, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, a proliferação da iniquidade que gera frieza, que é algo que vem para confrontar com a fé diretamente. Enfim, todo o sistema, né, do anticristo que se põe no final dos tempos vem para combater a fé do cristão. Por isso não é por um acaso que Jesus chama a atenção aqui nesta parábola. Nesta parábola, ele está falando do dever de orarmos e perseverarmos em oração, sem nunca desfalecer. É o verso 1 do capítulo 18 de Lucas. Orar e perseverar em oração sem nunca desfalecer. Então, se eu fosse fazer um breve apanhado para você da luta que é estabelecida, das estratégias que são usadas e estão sendo usadas de uma maneira mais aberta já há alguns anos, nós vamos perceber, né, uma série de coisas que estão acontecendo para o enfraquecimento da fé das igrejas, a infiltração das apostasias, das heresias, o sincretismo religioso. O que é isso? O sincretismo significa uma mistura, é algo semelhante ao que o imperador Constantino fez, né? Lá no princípio da história da igreja, você vai ver quando ele, buscando uma ascensão política, diz que não haverá mais perseguição ao cristianismo e convida que todos venham com todas as suas crenças e que se faça um grande sincretismo, né? Já há alguns anos nós vemos
ataques à fé, ataques à igreja, zombaria com o cristianismo, né? A tentativa de criminalizar até mesmo o anúncio da palavra, enfim, tantas e tantas coisas que estão acontecendo. E qual é o reflexo disso? Você vê alguns cristãos menos preparados se enfraquecendo, outros descrendo de tudo, abandonando, dizendo, não vou mais congregar, eu não vou mais estar junto ao corpo que é a igreja. E isso vai gerar o quê? Apatia espiritual, a letargia espiritual, porque isolados, segundo o autor da carta aos Hebreus, no decorrer do capítulo 10, nós corremos o risco, se ficarmos sozinhos, de pecarmos deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? É entender que algo é pecado, mas relativizar aquilo e dizer, tem problema não é bem dessa maneira. Eu tive um novo entendimento aqui, estudando aqui sozinho, entendi de outra forma, né? E tudo isso com um só objetivo. Qual é? Toda essa estratégia, esse engendramento contra a fé. Eliminar o cristianismo, eliminar a fé da terra. Isso não é um delírio. Isso não é teoria da conspiração. Jesus perguntou, será que quando eu voltar, vier? Porque ele está aqui na sua primeira vinda quando ele conta essa parábola. Será que quando eu vier, encontrarei fé na terra? É por que ele está dizendo isso? Porque ele conhece o futuro. E nós hoje somos a geração que está vivenciando toda essa estratégia do mal, todo esse ambiente, né, nós podemos dizer assim, anticristão que está se formando, né? E também não podemos esquecer que estamos vivendo o último período da igreja na Terra, o que seria o 7º período da igreja, a igreja de Laodiceia, né, que é aquela igreja que tem aquele pensamento, sou rico, estou completo, porque Laodiceia desfrutava de fato de muitas riquezas, né? Ali naquele território estava o maior centro oftalmológico, né? A economia pujante de Laodiceia, então eles tinham uma constante sensação de saciedade e eles não percebiam a pobreza espiritual que eles estavam vivendo, porque eles não eram uma igreja nem fria nem quente, eles eram uma igreja morna, né? Aquela pessoa que pensa que está viva espiritualmente, mas na realidade não está. E o período da igreja de Laodiceia é um período marcado por sedução e distração. E aonde nós vemos hoje um grande laço de sedução. O laço da sedução do evangelho humanista, que traz o homem para o centro, que coloca o homem, né, como a razão de tudo. Jesus, Cristo, ele é tirado do centro, não é um evangelho cristocêntrico, é um evangelho humanista. Né? A motivação meramente terrena, o alcançar apenas na terra, vou viver de qualquer maneira, Deus aceita porque o importante é que Deus me ama, e se Deus me ama, eu vou até pecar deliberadamente, não tem problema. Engano sobre engano, operação do erro. Num ambiente assim, não é necessário fé, porque a porta é larga, o caminho é largo, não precisa de fé, né? Eu posso alcançar tudo o que eu quiser, Deus está aí para fazer todas as minhas vontades. Esquecemos da cruz. Jesus ensinou: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Enfim, as coisas vão tomando um rumo tão distante daquilo que a palavra diz, que a pessoa não precisa mais exercitar a fé. As coisas vão se desenhando de acordo com o que ela espera, o que ela deseja ouvir, ela vai escutar. E vai sair como os laodicenses, satisfeita. Só que, na verdade,
não há presença de Deus, não há transformação. A distração deste tempo envolve velocidade, abundância, facilidades, né? Tudo é muito abundante, tudo está muito ao nosso alcance. E veja, os laodicenses diziam assim: rico sou, estou enriquecido, de nada eu tenho falta. E aí vem a verdade de Deus para eles, o que parece uma palavra dura. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E este termo aqui, que mais parece, né? Às vezes as pessoas falam, olha, desgraçado é um xingamento. Na verdade, é uma palavra que mostra uma realidade muito triste. Alguém que já não tem mais a graça de Deus. A graça já não está mais ali, como aconteceu em Israel, quando a glória de Deus migrou, né? Quando o templo de Siloé é destruído, a glória de Deus migrou. Os filisteus levaram a arca embora de Israel. É um momento que os laodicenses estão vivendo. Apocalipse capítulo 3, verso 17, você pode ler o que eu acabei de falar aqui com você. Então, para que não ficássemos desabrigados, o Senhor deixou uma promessa para este tempo também. Tanto engendramento do mal, tanta estratégia maligna para ceifar a fé. Mas olha o que o Senhor disse em Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, ou de ouvir as palavras. Ou seja, existe nesse tempo muito esfriamento, muita confusão, muita operação do erro, mas existe também o Espírito Santo que está trazendo sede e fome em muitos corações. E se esse vídeo chegou para você, é porque Deus deseja colocar fome da presença dele no seu coração. Deus deseja te despertar. Nesse tempo em que muitos estão naufragando na fé, Jesus está perguntando, porque ele está às portas, ele está para voltar. Quando eu vier, vamos colocar nas nossas palavras, né? Quando eu vier, quando eu voltar, encontrarei fé na terra. E aqui eu quero que você faça uma reflexão individual, como eu faço também todos os dias. Como anda a minha fé? Se Jesus voltar agora, ele vai olhar para mim como um ponto de fé, ele vai encontrar fé no meu coração. E olha, o Senhor está te perguntando isso porque ele te ama. Ele te ama e ele quer te despertar enquanto há tempo. Se a tua fé está se esfriando, se você foi enlaçado por qualquer uma dessas situações, operação do erro, confusão religiosa, enfim, seja o que for, não deixe nada ofuscar a tua visão. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus em Lucas vai nos dizer que nesse tempo de tantas coisas acontecendo, uma plataforma de um governo anticristão se formando no mundo, não é no país A, B, C, não, no mundo. É para nós nos abatermos, é para nós nos entristecermos, é para nós entregarmos a nossa fé, ficar com medo, eu não quero nem ver, falar de fim dos tempos porque eu tenho medo. Nada disso. Sabe o que está dito em Lucas? Quando estes sinais vierem, quando essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque perto está a vossa redenção. E é por isso que a igreja neste tempo levanta a cabeça, a noiva de Cristo, a igreja verdadeira, e declara: Maranata, ora vem Senhor Jesus, sem medo, né? Sem sensacionalismo, mas com fé, com convicção na palavra de Deus. E é esse o despertar que o Senhor traz para você nesse vídeo. Já estou encerrando, mas quero que você desperte neste dia e pergunte a você mesmo, o tema que está aqui na nossa thumbnail: como está ou como anda a sua fé? Se ele voltar hoje, ele enxerga em você um ponto de fé.
Se ele enxerga em você um ponto de fé, prossiga. O apóstolo Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuide para não cair, continue segurando nas mãos do Senhor. Se você diz assim, não, pastora, ele não vai encontrar um ponto de fé, eu estou longe da igreja, eu estou descrente de tudo, então há tempo, glória a Deus, porque há tempo, o Senhor está falando contigo hoje. Volte, se levante, ative a sua fé, exercite a sua fé, porque Jesus, quando voltar, ele quer encontrar fé na terra. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você num tempo breve aqui. Eu fiz um resumo para que você reflita e, sobretudo, para que você tome uma posição e ative a sua fé. Não deixe ela morrer, não deixe ela esmorecer. Não seja um laodicense, né? Alguém atolado na apatia espiritual, na letargia. Não. Há para o fim dos tempos um alerta e uma promessa. Eu prego muito isso. O alerta é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A promessa é, e há de ser, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esta promessa se cumpriu e está se cumprindo desde Atos 2, quando Pedro pregou e esta fonte foi aberta e o Espírito começou a ser derramado. E ele está aqui e ele continua sendo derramado, até que o Senhor tire a igreja da terra, quando o Espírito Santo também sairá. Mas hoje há tempo de você se levantar e ativar a sua fé. Amém? Quero deixar para você então esta mensagem, esta reflexão, e desejar que Deus te abençoe, te alcance, te avive, que Deus te batize, que o Senhor Jesus te batize com o Espírito Santo, que você seja ministro labareda de fogo nas mãos do Senhor, que você seja uma árvore frutífera ou um ramo frutífero da videira, tá bom? Desperte, busque ao Senhor. Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, voltamos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.